Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O grego, que é o texto, a língua original do texto, não tem como dar a ênfase como a gente vai escrever. Por exemplo, você vai hoje digitar no computador alguma coisa, você quer dar um destaque. Você põe negrito, você põe caixa alta. São estratégias, ferramentas que a gente usa para destacar uma mensagem. Aqui, o tal maneira, o autor tem em mente dar um recado de algo tão grandioso que não tem como definir. Então ele disse, amou de tal maneira que é indefinível, não se pode ser medido, não se pode ser pesado, não se pode ser contemplado na sua totalidade. Foi de tal maneira que é inconcebível na nossa cabeça, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, ministra ao nosso coração. Como Angélica cantou, surpreenda-nos, Pai, por meio da Tua palavra. A Tua palavra é o bisturi que corta cirurgicamente a nossa alma. É o remédio que sara de uma vez por todas. A Tua palavra penetra no nosso coração e vai onde nem nós conhecemos. O que nós te pedimos nessa noite é que Tu abras a nossa mente, o nosso coração, e que a Tua palavra seja impactante, transformadora, vivificante, para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês devem ter conhecido sobre aquele grande evangelista, Billy Graham. Alguns de vocês, talvez os de mais idade, já têm até escutado Billy Graham pregar no Brasil. Esteve várias vezes no Brasil. Billy Graham foi um homem que, pastor, teve um privilégio muito grande. Vários presidentes da República dos Estados Unidos, ele era o conselheiro, ele era o mentor. Eu não sei dizer qual presidente da época, que este fato que eu vou contar a vocês era o presidente, mas isso não importa. O que eu sei é que um dos presidentes que ele era o mentor, que ele pastoreava, ele aconselhava, um dia estava fazendo um discurso, e no discurso o presidente disse: o maior evento da história foi quando o homem pisou na lua. Não sei quantos de vocês ouviram isso. O presidente encheu a voz e diz: o maior evento do mundo foi quando o homem pisou na lua, se referindo àquilo que aconteceu no passado, pelo menos dizem. Billy Graham interrompeu o presidente, aquele discurso, e disse: senhor presidente, com todo respeito, este não foi o maior evento da história. O maior evento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Este foi o maior evento da história. Deus esvaziando-se de si, da sua glória, da sua majestade, e habitando entre nós, o que João 1 narra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E de João, e vimos a sua glória. O que mais impressionou João ao registrar isto, não foram os milagres. Você já parou para pensar nisso? Jesus fez cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. Mas João falou: não estou encantado com isso. João disse: e vimos a sua glória. Porque o que mais chamou atenção em João a respeito de Jesus foi a sua glória. E o que é glória? Todos os atributos de Deus reunidos numa pessoa. Quando João olhou para Jesus, ele viu que em Jesus todas as virtudes
virtudes de Deus estavam nele, totalmente, inteiramente, plenamente, gloriosamente, ao ponto de ele olhar e dizer: e vimos a sua glória. É interessante que quando você vê na Bíblia, acontecem dois fatos interessantes. A Bíblia começa dizendo em Gênesis, no capítulo 1 e 2, que era para o homem comer de toda árvore do jardim, poderás comer livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto bíblico começa a narrativa humana dizendo que o homem deveria comer. Mas o problema é que este homem comeu errado. Comeu do que não devia comer. Pecou, desobedeceu. E é interessante que o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, o último capítulo, verso 17, há um convite para mim e para você. E o convite é: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Preste atenção. A Bíblia começa com o homem lá no Éden comendo, mas comeu errado. Termina convidando o homem para beber de Cristo. Agora, o que acontece entre o comer e o beber? Acontece que entre a comida que foi desobedecida, o ato de Deus, a vontade de Deus foi desobedecida, entre a comida e a bebida, houve alguém que pisou nesta terra, neste solo, para me possibilitar me alimentar de novo. Lá eu comi errado, e porque comi errado, perdi o direito. Então vem Cristo, restaurando o direito do alimento, restaurando o direito à mesa. E Apocalipse 22 termina com o convite: venha e beba de graça. A Bíblia começa comendo o homem, e a Bíblia termina convidando o homem para beber. O que acontece nesse íntere? É o que Billy Graham narrou, o maior evento da história: Deus pisando na terra. Eu separei 3 coisas com respeito ao Natal, amados. Primeira verdade que eu quero destacar para você: escute. O Natal é a evidência mais eloquente do amor de Deus a pecadores. Deixa eu te repetir, embora você esteja vendo e lendo, o Natal é a evidência mais eloquente do amor de Deus a pecadores, não a santos. O texto bíblico diz: porque Deus amou ao mundo. O que é esse mundo? Deus amou ao mundo. Mundo não é cosmos, não é o universo. Mundo não é as cidades. Mundo não são coisas. O que é o mundo? Mundo são pessoas. E quem são essas pessoas? Pessoas pecadoras. Gente que ofendeu a Deus, traiu a Deus, gente que se rebelou contra Deus. Agora note, amados, Leonardo Boff foi escrever um texto, ele disse essa frase aqui: todo menino quer ser homem. Ele disse assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Gosto demais dessa expressão que ele cita. Deus passou a ter mão. O Deus Criador passa a ter osso, pele, precisa de beber água, precisa de comida, precisa de ser pegado no colo e ser amamentado pela sua mãe. Este Deus Criador do universo agora precisa de se materializar, ser como nós, porém sem pecado. Quando Deus criou o homem, alguém escreveu, e eu concordo, ele põe a mão no barro. Quando Deus vai criar Adão, ele põe a mão no barro para criar Adão. Mas quando Deus quis salvar o homem, ele entrou neste barro. Ele se fez homem, ele se fez gente, habitou entre nós. Pois é, o que é interessante é que o texto diz que Deus amou ao mundo.
Deus não amou a anjos, Deus não amou a santos, Deus não amou a perfeitos, Deus amou a pecadores. Escute-me, Deus amou a assassinos, Deus amou a prostitutas, Deus amou a drogados, a psicopatas, Deus amou gente como eu, rebelde, omisso, gente que o ofende todo dia, gente assim que foi alvo do amor dele. Eu não deveria ser amado, mas fui amado. Portanto, o Natal é a evidência mais eloquente do quanto Deus nos ama. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é interessante é que a ênfase aqui que Jesus queria dar não é o fato, não é que ele fosse capaz de amar um mundo tão grande, mas que ele era capaz de amar um mundo tão mau. Gente tão mal como eu, gente tão rebelde como você, ele olhou e amou. Louvado seja o Senhor. Mesmo você sendo pecador, Deus viu o dia que o seu coraçãozinho bateu pela primeira vez. Pela primeira vez. Meu filho está ali, o dia que nós ouvimos o coraçãozinho bater dele pela primeira vez, ele tinha 6 semanas. O tamanho do corpinho dele era de 5 milímetros. Só para tentar te explicar, embora você saiba, 5 milímetros é meio centímetro. Nós escutamos o coraçãozinho dele bater. Agora escute-me, Deus ouviu seu coração bater pela primeira vez, na concepção, mesmo eu sendo tão rebelde e pecador. Mesmo eu, ele sabendo que eu cresceria, falando de mim, eu cresceria, eu ofenderia, eu faria coisas totalmente contrárias à vontade dele, mas ele me viu e me amou. Eu amo o Salmo 139, que Deus nos tece no ventre da nossa mãe de modo assombrosamente maravilhoso. É um termo que eu não consigo ver o melhor termo. Deus nos tecendo, como uma mulher tece um pano. Deus estava tecendo você, mesmo você crescendo e se tornando alguém tão rebelde, como possivelmente você pode ser. Ele amou não a santos, ele amou a pecadores. Ele viu o meu coração bater pela primeira vez, ele viu o dia que chorei pela primeira vez, ele te viu o dia que você deu a primeira passada, ele te viu o dia em que você sentiu a primeira dor, ele viu você, ele estava lá, ele conheceu você, ele criou você, mesmo sabendo que você cresceria e se tornaria um rebelde. Deus amou a pecadores. Pastor, o senhor está dizendo que não há virtudes em mim? Estou. Então por que ele me amou tanto? Por graça e por bondade. A segunda coisa que eu destaco é que o Natal, amados, é a consumação da maior dádiva de Deus ao homem. A maior dádiva de Deus ao homem. Eu gosto, acho que alguém daqui da igreja diz isso, eu gosto, concordo. Que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus é Cristo. Portanto, você não tem nada que Deus possa te dar que seja maior do que Cristo e melhor do que Ele. Então, amado, eu não estou dizendo que Deus não possa te dar as coisas. Deus pode dar muito mais, louvado seja Deus por isso. Agora, nada daquilo que Ele nos der é maior do que aquilo que Ele já nos deu. Ele nos deu Cristo, o texto diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele abriu mão, Ele entregou para nós. Interessante é que Ele deu não para gente que merece, Ele deu para gente que não merece. Ele deu não para ser exaltado entre os homens, Ele deu para ser cuspido pelos homens. Deus deu o seu Filho não para entrar na história como um rei, mas deu o seu Filho para carregar uma cruz maldita de um malfeitor. Deus deu o seu Filho não para viver num berço de ouro, mas deu o seu Filho que teve que usar berço de palha.
que teve que arrumar uma moradia emprestada, que um dia precisou de um jumento emprestado, que um dia precisou de um barco emprestado. Pois é, Deus deu o seu filho para que o seu filho vivesse assim e morresse no meu e no seu lugar. Portanto, o Natal é a consumação da maior dádiva de Deus ao homem. A maior dádiva de Deus ao homem. Pastor, por que Deus deu? Bom, por várias razões, algumas. Para sentir o que você sente. O Senhor Jesus sabe o que você sente. Isso é interessante, amados. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e você faz um check-up da vida, e às vezes lágrimas descem nos seus olhos, o Senhor Jesus pode chegar ao lado seu e dizer: eu sei o que você está passando. Eu sei o que você sente, eu sei da sua vida, eu sei da sua história, eu senti isso na pele, eu sei o que é ser gente, e ser gente dói, eu sei. Por que Deus deu o seu filho para ser tentado como a gente? Jesus foi tentado como nós, mas louvado seja Deus que nunca cedeu a nenhuma tentação, nunca pecou, mas tentado foi. E as tentações, leia Mateus 4, 3 tentações do diabo, e todas as 3 em grau maior do que anterior, e cruéis. E Jesus resistiu a todas elas. Para que deu o seu filho? Para levar sobre si os nossos pecados. Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pois é, o Natal é a consumação da maior dádiva de Deus ao homem. Então escute-me, o que Deus tem para fazer na sua história pode ser muito bom e glorioso, e tomara que seja, mas nada se compara àquilo que Deus já fez, ao dar o Filho dele para morrer em nosso lugar. Eu vou para o terceiro e último ponto. O Natal é a maior manifestação da graça salvadora de Deus. O texto diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui eu estou copiando de Sproul. Sproul disse uma coisa interessante. Ele disse assim, que aqui em João 3,16 a gente vê 2 dádivas, 2 bênçãos. Por quê? Escute-me. Deus primeiro me livra e depois me abençoa. O texto bíblico está dizendo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso já significa que, se eu não crer, pereço. Correto? Para que todo aquele que nele crer não pereça. E se eu não crer? Vou perecer. Agora, o que Sproul diz? Que a primeira dádiva de Deus para nós é o livramento. Bom, se eu não crer, eu vou perecer. E o que é perecer? É receber toda a ira de Deus por causa do meu pecado e do seu pecado. Deus se iraria conosco, irou, e Ele iria manifestar sobre nós o cálice da sua ira. Então o que Jesus fez? Jesus toma o meu lugar, e Ele recebe esta ira, e Ele me livra. Agora escute-me, poderia parar por aí, já seria uma grande bênção. Eu viveria neste mundo, Deus não me livraria, Deus me livraria da sua ira, bênção pura, mas eu não teria vida eterna. Aí Sproul vai dizer uma coisa interessante, que Ele não só me livra do inferno, como Ele me dá uma grande dádiva, vida eterna. Ou seja, Deus em Cristo me livra da sua ira, mas Ele diz, filho, eu não vou só livrar você, eu vou te dar o céu, eu vou fazer você o mais rico dessa terra, eu vou fazer de você o homem e a mulher mais felizes dessa terra, aquilo que eu não dei para nenhuma criação, eu vou dar para vocês, rebeldes e pecadores, eu livro e abençoo. Portanto, nós não só apenas fomos livrados do inferno, mas Deus também nos deu o céu, como dádiva, como prêmio. Pois é o que o texto está dizendo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor,
O Senhor está dizendo que o Senhor, Deus, em Cristo, me livrou do inferno? Estou dizendo. O Senhor está dizendo que Ele me deu o céu? Estou dizendo. Por que alguém faria isso, pastor? Por que alguém me livraria do inferno e me daria o céu? Por causa do seu grande amor com que nos amou. Vamos cantar?